Deixa eu arrumar aqui o... Nossa, tem muito sol, né? Peraí. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Você tá conseguindo me escutar bem? Sim. Todo mundo tá ouvindo o áudio? Só pra confirmar. Nossa, minha frente tá muito feia. Bom, então todo mundo ouvindo o áudio, vamos começar a dar início a mais uma transmissão do Lápis. Bem-vindas, né? Bem-vindo todo mundo que está assistindo a mais uma transmissão aqui do Laboratório de História Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. E as nossas lives têm acontecido toda sexta-feira, às 15 horas. Nem sempre, mas normalmente às 15 horas. E nosso objetivo tem sido trazer temas históricos de interesse público. Bom, para começar, então, vou me apresentar. Meu nome é Daniele Dornelles, eu sou estudante do Programa de Pós-Graduação em História Global da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje, já temos aqui, já chegou, a nossa convidada é a Débora Salve, mais conhecida nas redes como a Deborista. Estou muito feliz de receber a Débora aqui. E a Débora, ela é historiadora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é mestranda pela mesma instituição. Ela atuou como editora-gerente na EDUS, revista do corpo discente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a Débora realiza trabalhos de influência digital através da conta @deborista no Twitter, que hoje tem mais de 60 mil seguidores. Bastante gente. E trabalha como criadora de conteúdo e apresentadora no podcast A Trivialista. Agora, boa tarde, Débora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, pessoal do laboratório, né, de História Pública, e principalmente boa tarde vocês, né, que estão aí assistindo esta live nesse sextou, né. Espero que vocês estejam bem, né, estejam em casa. E, bom, eu quero dizer que quando eu entrei no curso de História lá em 2013, né, já faz um tempo, eu queria muito, né, os assuntos que me interessavam eram justamente esses que a gente vai tratar hoje. Então, para mim, é pessoalmente um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo debater sobre isso, né. E é isso, né, espero que seja legal, né, é um prazer enorme estar aqui ao vivo, direto do meu quarto, mas acho que vai ser legal para todo mundo. Vai sim, tô bem feliz também, pessoalmente, realizada em fazer essa live. Bom, eu apresentei então um pouquinho antes a Débora pra gente começar, mas eu vou pedir para que a Débora se apresente um pouco mais e explique um pouco do trabalho que ela vem desenvolvendo como criadora de conteúdo, influenciadora digital e historiadora, tudo junto e ao mesmo tempo. Deixa eu ver se tá. Então, eu entrei em História na URGS em 2013, né, e eu fui muito privilegiada, assim, eu tenho uma trajetória acadêmica muito privilegiada. Em 2014 eu consegui uma bolsa de iniciação científica e comecei a pesquisar dentro da história do crime. E aí eu fui até março desse ano, né, março de 2020, trabalhando com história do crime e história de gênero, né. A minha dissertação de mestrado, ela trabalha com crimes cometidos por mulheres e a violência feminina no sul do Rio Grande do Sul, no século XIX. Ou seja, não tem nada a ver com internet, né. Mas, enquanto eu, sei lá, estava nos arquivos, assim, digitalizando processo crime, eu também estava fazendo meme pro Twitter, né. Então, era uma coisa, inclusive, ao mesmo tempo fazia essas duas coisas. Então, acabou que eram duas coisas, né, que a internet e a história, para mim, elas sempre foram muito separadas. Era uma coisa que eu fazia profissionalmente e a coisa que eu fazia pro meu lazer, né. Só agora, no último ano, basicamente, que eu entendi, tipo, tá, sabe, são coisas que podem andar juntas, são coisas que funcionam juntas e são coisas que precisam andar juntas, né, ainda mais no contexto que a gente está, né, atualmente, assim, de ataques às ciências humanas e à universidade em si, né. Mas, bom, nesse meu período, né, de universidade, eu, sei lá, usava muito Twitter, né, e descrevia o cotidiano, né, não falava de história especificamente, falava mais da minha vida. E aí, certo dia, né, eu comecei a ganhar uma certa notoriedade e me falaram, então, que eu era digital influencer, né? Mas ainda hoje eu tô totalmente aquele meme, meu Deus, como eu vim parar aqui, só tenho 6 anos. Então, como eu disse, assim, né, esse ano eu percebi que eu poderia, né, que a internet não era só mais um ponto de diversão, mas também era um trabalho para mim, e que isso me geraria não só
dinheiro, né, oportunidades financeiras, mas também muita responsabilidade, né, a vida, quando acho que ninguém, sei lá, escolhe ser digital influencer, mas continuar sendo é uma escolha, né, e eu escolhi trabalhar com isso agora, e tem uma carga de responsabilidade muito grande, porque tu se torna uma figura pública e tu se torna alguém que o teu público tá observando e que tá admirando e que tá seguindo, né, então, enfim, foi um passo bem, bem grande, assim, né? Eu acho que tu se torna influenciador no momento que tu estabelece, né, uma conexão justamente com o público, né? E essa rede que a gente cria é uma rede de muito afeto, de muito carinho, mas ela também é uma rede de muito trabalho, né? De muita dedicação, né? E essa coisa de criação de conteúdo digital que eu falo é porque tu, né, no momento que tu começa a trabalhar com isso, tu se vê, entre aspas, obrigado a sempre criar conteúdo, né, com uma certa constância para essa comunidade que tu acaba criando, né. E, no geral, assim, eu acho que as pessoas, elas notam que o influenciador é criador de conteúdo quando ele trabalha com alguma marca, né, quando começa a fazer público, quando começa, enfim, a ganhar dinheiro, mas a marca, né, a chegada dos mimos, como a gente fala, ela é uma consequência, né, do trabalho que tu já vem desenvolvendo, de um público que tu já tem, então a influência, ela é independente, né, e ela anda separado também dessas parcerias que ocasionalmente ocorrem, né. Bom, mas voltando ao assunto de história em si, né, hoje em dia eu trabalho muito mais com entretenimento, entre aspas, do que oficialmente com história, né? Na verdade, o que eu quero fazer é trabalhar com conteúdo de história em breve, né? Mas como eu estou escrevendo a dissertação e eu só estou lendo sobre crime e mulheres há 55 anos, eu não tenho tido muito tempo para preparar conteúdo para a internet sobre história, né? Mas, enfim, é isso, mais ou menos. Sim. Olha, eu vou ler esse comentário porque eu achei engraçado. Que o Pedro Terres quer saber quando que vai sair o TikTok da Deborista. O primeiro TikTok histórico, talvez. O TikTok, eu fiz uma promessa que eu vou vou fazer o primeiro vídeo no TikTok no dia que eu entregar a dissertação de mestrado. Porque eu tenho tudo pra ficar muito viciada e eu já tenho muitas ideias de TikTok, mas eu me proibi, né? Porque senão a minha orientadora, se ela estiver assistindo, eu tô brincando nela. Então, mais do que nunca a gente tem vivido, então, uma profusão de conteúdo digital sobre absolutamente tudo e qualquer coisa. E a história não vai ficar de fora também. Há 2 semanas atrás a gente entrevistou o professor da Universidade Federal do Mato Grosso, o Marcelo de Souza Silva, e que é um dos criadores do podcast Fronteiras do Tempo. E ele nos falou um pouco do processo de criação deles. A gente tem vários exemplos de canais e podcasts históricos, um deles é a Trivialista. E então, para falar da Trivialista, o seu podcast, óbvio, o Fronteiras do Tempo já deu um aceno. Qual foi o objetivo, do que se trata e o que te motivou a começar esse projeto do podcast e qual a metodologia, são várias perguntas, né? Qual a metodologia de trabalho até chegar ao lançamento? E como foi a recepção do projeto pelos pares da área de história, além do público, do grande público? Então, o meu podcast, ele vai fazer daqui um mês, um ano, né, que ele iniciou. Eu lancei ele em julho de 2018, mas eu comecei a criar ele... Não, ele foi lançado em julho de 2019 e eu comecei a pensar ele em julho de 2018. Então, ele teve um ano de criação, digamos assim. E ele foi criado por uma vontade pessoal, né? É muito mais pessoal do que profissional, até porque, bom, eu comecei a escutar muito podcast naquela época, há 2 anos atrás, quase, não se tinha muitos podcasts brasileiros nas plataformas digitais, né? O Spotify, o Deezer, eles tinham poucos podcasts agregados, né? Não é que nem agora que qualquer um pode ir lá e colocar o seu podcast. Então, eu virei muito fã do podcast chamado do Ivan Mizanzuki, né? E que eu esqueci o nome dos meus podcasts favoritos. Mas, enfim, deixa eu ver aqui. Tá, esqueci. Tá, mas enfim, eu comecei a escutar muito podcast, eles tinham um episódio chamado, sei lá, a história do Leonardo da Vinci. E aí eles chamaram 2 profissionais muito fodas,
e começaram a contar a história, e trazer bibliografia, e trazer muito embasamento teórico, e eu fiquei tipo, meu Deus, é isso que eu quero escutar, sabe? É esse tipo de podcast que eu quero escutar. Mas não tinha nenhum que eu tinha conhecimento no Brasil, assim, já tinha isso, o Anticast, valeu, pessoal. Né, o Anticast fez esse episódio e eu gostei muito, e eu sabia que tinha alguns podcasts gringos que faziam nesse formato, com pessoas profissionalizadas, enfim, da área de história, mas brasileiro não tinha nenhum especificamente sobre isso, assim, né. E aí eu falei, então vou fazer, né. Na época eu tinha um companheiro que tinha um estúdio de gravação em casa, né, que trabalhava com produção fonográfica, todos os meus amigos também trabalhavam com comunicação e tal, eu tinha muitos privilégios, assim, pessoas que poderiam me ajudar a tornar essa vontade uma realização. Então eu tuitei brincando, assim, eu até vou ler o tweet. Eu falei assim, vou criar um podcast só sobre temas triviais da história, só coisas que não acrescentaram muito para mudar a humanidade, mas que são ótimas para contar bêbada na mesa de bar. Só aqueles temas de tese, doutorado que ninguém lê, porém é muito específico, mas que tem embasamento. E aí tuitei assim, tipo, meia-noite. No dia seguinte eu acordei e, sei lá, tinham milhares de pessoas mandando criar o podcast, que ia ser sucesso, não sei o que e tal. E eu falei, tá bom, vou fazer. Só que assim, eu falei que eu ia fazer, mas eu não sabia como fazer, né? Eu nunca tinha gravado nada, não sabia nem se a minha voz era boa para gravar, nunca tinha feito roteiro, não tinha, sei lá, nenhum trabalho que explicasse como fazer um podcast de forma acadêmica, sabe? Era muito difícil, então eu falei, vou fazer da forma que eu gostaria de escutar um podcast. E aí eu chamei um amigo meu, né, que eu já tinha lido o TCC dele, né, o Thiago Medeiros, que tem uma pesquisa incrível sobre a Luísa Felpuda. E aí chamei ele para gravar uma tentativa. A gente gravou o primeiro episódio e ficou muito ruim. Ficou horrível, assim. Tipo, quando eu fui escutar, a gente não conseguia... sabe, eu não conseguia mediar uma conversa. Parecia que eu tava dentro de uma palestra acadêmica, assim. Então eu fiquei tipo, cara, ninguém vai querer escutar isso. Ficou muito ruim. E eu tinha lido de novo o TCC dele, tinha fichado, assim. Eu basicamente fiz um fichamento e lia tópicos que eu achava legais, assim. E não deu certo isso. Aí, beleza, né? Um mês depois, chamei duas amigas minhas, a Sarah Tolf e a Carolina Niedermayer, que trabalham com Idade Média e da Antiga. E aí, falei, bom, agora eu não vou fazer nada. Elas, como eram as dissertações de mestrado delas, elas não tinham acabado. Eu falei, bom, não tenho o que eu ler, então não vou ler nada, vou fazer assim, do modo maluco. A gente ligou lá a gravação, a gente ficou, tipo, 3 horas conversando. E aí, ficou incrível, porque era tantas horas de conversa que uma hora a gente esqueceu que estava gravando e só ficou conversando e contando trivias, né? E contando histórias, assim. E aí ficou muito legal esse episódio, só que aí ele era gigantesco. Eu tive que editar ele muito tempo. Ou seja, deu um trabalho muito grande, muito desnecessário, que não tinha necessidade se tivesse me organizado. Beleza, aí o terceiro episódio eu resolvi regravar o da Luísa Felpuda, e aí eu sentei, reli o TCC de novo e criei um roteiro. Né? Então, finalmente, eu já tinha percebido as coisas que não davam certo, percebido as coisas que davam certo, e aí eu me estruturei e regravei o episódio, e ficou, então, aquele que foi lançado, que, no meu ver, ficou bom. Ficou um episódio bom, assim. E aí foi isso, né? Aí acabou o ano, né? Isso eu tô contando, mas foram meses fazendo isso, assim. E aí eu entrei eu fiz uma amizade com o pessoal que produzia podcast em São Paulo. E aí eu firmei uma parceria com a Half Def, que é a produtora do meu podcast. E aí a Half Def, então, foi quem me ajudou mais ainda a estruturar, do tipo, eu quero que tu monte um projeto de temporada, feche uma temporada com a gente, então escreve tudo, grava tudo, depois a gente lança. E aí foi isso que eu fiz, né? Daí eu me organizei melhor e lancei 6 episódios. Sendo que o último foi o episódio que eu mais estudei, né? Mais li, que é com o Savage Fiction do Twitter, né? Que é um cara da publicidade que trabalha com história na internet. Muito legal, muito querido. E para esse episódio, que é o último, eu lembro que eu fiz um grande roteiro, estruturei muito, li muito embasamento, e ele foi gravado e não tem nenhum corte, assim, de tão bem feito que foi. Então, foi um aprendizado, assim, né? O Atrivialista foi uma brincadeira, surgiu como uma brincadeira, mas também ele surgiu enquanto eu ia fazendo, né? Por ter demorado tanto tempo para ficar pronto. Ele também, eu comecei a ver ele como não sei, uma nova área empregadícia, né? Eu sabia que eu ia ficar
desempregada um ano depois, eu comecei a ver, tipo, cara, é muito possível tu fazer trabalhos de história, não nessa dicotomia sala de aula, pesquisador da CAPES, CNPq, museu, sabe? Eu acho que tem muitas outras formas de tu ser historiador e criar conteúdo de história para as pessoas, né? E também foi uma tentativa minha, né, de expandir, assim, e observar o fazer dos historiadores nesses formatos digitais, né? Que era uma coisa que eu sempre andou ao meu lado o tempo inteiro e eu não conseguia juntar as duas coisas. Então eu fiquei tipo, tá, eu acho que agora é a hora de juntar esses meus dois mundos, né? E por último, também foi uma contribuição para divulgação científica, né? Naquele momento a gente estava sob muitos ataques, ainda tá, né? Então eu vi que era necessário, né? Eu com um certo alcance, eu tinha que me posicionar de alguma forma, deixar de alguma forma um legado, e como eu tinha, né, esse privilégio dos meus amigos me ajudando, não gastei nada, não ganhei nada também, né? Eu não ganhei R$1 fazendo, mas eu também perdi poucos reais fazendo, assim. Eu aproveitei para, enfim, tirar o projeto do papel. É ótimo. E sobre a recepção que teve, ele foi... Então, ele... Depois eu vou falar um pouquinho mais, mas ele... Eu já tinha um público que eu sabia que ia gostar, né? As pessoas me pediam muito sobre ele. Eu juro, assim, de julho de 2018 até hoje, toda semana as pessoas me pedem do podcast, toda. Tipo, são 2 anos toda semana escutando sobre esse podcast. Então eu sabia que ia ter uma recepção legal, porque já tinha uma galera que acompanhava meu trabalho no Twitter, mas dentro da universidade eu tinha muito receio que fosse ser mal visto, sabe? Por não ter uma metodologia direito empregada, por eu, de fato, estar só testando muitas coisas, e que eu sabia que talvez teria um alcance, talvez não seria feito de uma forma, sei lá, correta, enfim, era muito teste sobre história pública que eu estava tentando fazer. E eu também não sabia que existia história pública, não sabia que existia história digital, então eu estava meio andando às cegas, né, dentro do campo. Mas foi muito bem recebido, né, pelo que eu li, pelos feedbacks que eu recebi, né. O perfil, durante... Eu só acompanhei os downloads, né, nos meses de julho e agosto do ano passado, não acompanhei mais depois disso, mas deu uns 30 mil downloads, assim, do podcast, né. Então, foi bem positivo, né, a recepção dele, e agora eu fico... E um ano depois, né, agora vai fechar um ano, eu vejo muita gente estudando o meu podcast, então... O que era o meu estudo virou estudo de outras pessoas, então eu acho que ele foi muito bem, assim, né? Eu tenho bastante orgulho desse projeto, né? Por ser algo inicial, assim, meio feito na tentativa, eu acho que ele foi bastante bem. Com certeza. 30 mil downloads é muita coisa, é ótimo isso. Para 2 meses é bem bom, é um número bom. Imagina, para 2 meses. Bom, eu vou seguir a pergunta do Lucas, que ele deixou aqui, mas a minha próxima pergunta tem tudo a ver com... Então tu já pode responder junto, assim. Como criadora de conteúdo digital, com mais de 60 mil seguidores no Twitter, a ferramenta, né, a plataforma digital do Twitter é a tua ferramenta de trabalho, no fim das contas. Por exemplo, não só, mas principalmente, mas... Como tu enxerga essa ferramenta, essas plataformas digitais, como o Twitter, como uma possibilidade de trabalho também para os historiadores? Se a gente poderia ganhar mais espaço no público em geral, acho que tem tudo a ver com o que tu já falou, mas para além do público específico da academia, e o que a gente pode aprender com os influenciadores digitais? Tá, então, essa pergunta é literalmente a pergunta que eu esperei muitos anos para responder, porque é o que eu penso há muitos anos, assim, eu vou responder ela, vai ser de coração e não com embasamento, e vai ser por observações que eu fiz ao longo dos anos e que eu sinto que a gente precisa conversar mesmo, sabe, de sentar nós historiadores e pensar sobre isso, tentar construir alguma coisa nova sobre isso, né. Então, com toda certeza, assim, eu acho que... Eu digo porque, pelo simples fato de que as pessoas gostam muito de história. As pessoas se interessam muito por história. Essa ideia de que, história é chato, ninguém gosta de história, é mentira, porque a gente vê todos os dias o pessoal vendo seriado, sabe? Vendo filme, lendo livro, tipo, videogame, sabe? Tem todo um grande
sei lá, mar de conteúdo histórico nessas coisas, nesses produtos, nesses conteúdos que as pessoas consomem o tempo inteiro e, tipo, tá, sabe como assim as pessoas não gostam de história? Né? A grande questão em volta disso é que esses conteúdos, esses produtos geralmente não são feitos por nós, são feitos por outras pessoas. Então, eu acho que assim, muitas vezes isso acontece justamente porque a gente não ocupa esses espaços digitais, né? Porque a gente não ocupa esses espaços agora públicos, né? Então, no momento, como as pessoas não nos veem ali, elas acabam contratando e chamando outras pessoas para realizarem essa criação de conteúdo, né? De cunho histórico. E eu sinto que muito, né, dessa falta da nossa visibilidade vem de um certo desprezo que ocorreu no passado com esses espaços, né, mais informais, assim. Claro que hoje em dia, bom, a gente é a prova disso, né, a gente está tentando se aproximar, está tentando entrar nesses espaços, mas ainda tem um grande, não sei, eu acho que ainda tem um grande distanciamento, sabe? E aí, como eu ia dizer do meu podcast, quando eu criei o meu podcast, eu tinha certeza que ele ia ser bem recebido pelo meu público, mas eu tinha um grande receio da recepção da academia por ele não seguir um modelo tradicional de transmissão de conhecimento, sabe? Então, eu acho que nós mesmos, às vezes, sabe, meio que nos afastamos disso e nos sabotamos, e, enfim, temos alguns problemas, assim, com isso. Então, é evidente, né, que hoje em dia essa aproximação está ocorrendo, mas eu acho que ainda existem muitas dificuldades de linguagem, né, de comunicação, né, da gente com um público maior, mais amplo e que seja não só os nossos pares, né, porque falar, né, às vezes eu vejo muito pessoal entrando nessas redes, nessas plataformas, só que a gente acaba falando para os nossos pares de novo, sabe? Se a gente vai sair da academia para entrar no Twitter e falar de novo para os nossos colegas da academia, então a gente pode continuar apresentando o artigo em congresso, sabe? Só fazendo isso, no caso. Então, eu acho que a gente tem que rever isso da nossa comunicação, né? Da linguagem que a gente está utilizando nessas diferentes, enfim, plataformas, assim. E, bom, deixa eu ver aqui. Né? E aí é muito curioso, porque ao mesmo tempo que a gente passa, né, atualmente por um grande problema no mercado de trabalho, né, um monte de gente não consegue emprego, se forma em história e não consegue emprego, tem um monte de gente produzindo conteúdo de cunho histórico, ganhando grana, tipo, sabe, fazendo uns trabalhos super legais e não são historiadores. Então, eu acho que a gente precisa se reinventar enquanto historiadores, né, enquanto profissão mesmo, e ocupar esses espaços, e reivindicar esses espaços, porque é o que a gente sabe fazer, sabe? A gente é especializado nisso, a gente tem capacidade para fazer isso, e é isso, sim. E por fim, né, a tua pergunta sobre o que a gente precisa aprender com os influenciadores digitais, eu acho que a gente tem que aprender a criar conexões melhores com o público, assim, sabe? Se aproximar mais, assim, desse público, esse público que se afastou porque se via distante do universo acadêmico, esse público que achava história chata na escola, mas que consome muito conteúdo de história, né? E esse público que muitas vezes quer aprender história, mas não sabe nem por onde começar, e aí acaba vendo vídeo no YouTube de, tipo, essa galera que fala absurdos, né? E, enfim, eu acho que a gente precisa urgente, assim, se colocar em peso, né, em massa nesses espaços, porque, bom, a gente vê todo o negacionismo e revisionismo que está acontecendo e a gente não tem alcance, não tem voz suficiente para conseguir derrubar isso, né? Acho que é isso. Sim. Eu concordo totalmente contigo. Eu acho que é uma das coisas que eu também fico pensando. A minha trajetória foi mais ou menos nos mesmos anos que tu teve, de 2013 a 2017, e esse ano eu entrei no mestrado. E eu fui professora durante um ano, e essa é uma coisa que a gente sempre fica tentando didatizar o conteúdo, trazer uma didática mais atual, mais nova, para chamar atenção e disputar esse espaço. Então, eu acho que é super importante a gente estar pessoas como tu, enfim, historiadoras que estejam tomando esse espaço com propriedade. Mas, voltando então para uma questão geracional, que eu já entrei por aí, o teu conteúdo, ele vai mais para um público millennial, né? Uma geração dos 20 e poucos anos, e eu vejo isso por mim e muitas das minhas amigas e amigos que vão se identificar com o teu conteúdo. E eu queria te perguntar
indo mais para um viés historiográfico dentro desses debates, como tu sente, para ti, como é a experiência do tempo millennial, que é atravessada por tecnologia, que a gente compartilha experiências, expectativas com o mundo o tempo todo, e a gente vive realmente numa cultura do instante e do tempo acelerado, assim, como que é para ti essa experiência? Então, particularmente, eu tenho que dizer que eu acho incrível, né? Eu sou completamente encantada, assim, com a nossa geração dentro do mundo digital, porque a gente pegou exatamente esse mundo analógico para o mundo totalmente digital, né? A gente viu toda essa transformação, né, da popularização da internet, né? Tipo, pô, há 10 anos atrás, a minha internet aqui nesse quarto era via rádio, sabe? Agora a gente tá se falando ao vivo, sabe? É uma coisa que era impensável 10 anos atrás, tá acontecendo agora com a maior facilidade do mundo, né? Então eu acho muito engraçado como essa nossa geração, ela é muito marcada e ela é muito visível nas redes sociais, assim, né? Claro que o conceito millennial, né, ele não é muito fácil de ser enquadrado no Brasil por questão né, de classe, de cor, de gênero, enfim, por vários recortes que tem que se fazer, mas eu acho muito interessante, né, eu vejo, assim, as movimentações dos meus perfis, as estatísticas, né, as qualis e as quantitativas que eu fico observando, elas são um público que é muito engraçado, porque o Twitter sempre foi um diário, de uma certa forma de um diário que eu uso na minha vida, e as pessoas se identificam muito com isso, né, então aquela primeira pergunta que tu me fez sobre a criação de conteúdo e ser digital influencer, essa é a identificação que aconteceu, assim, eu acho que o meu alcance, ele aumentou muito pelo simples fato das pessoas se identificarem com a nossa geração millennial, assim, né? Então, acho que é isso, assim, não... Eu tô muito... eu quero muito ler as coisas que vão sair sobre a nossa geração, né? E eu tenho muita pena dos historiadores do futuro, porque só eu já criei conteúdo para análise, para, tipo assim, muitos anos de análise. Mas eu acho que vai sair muita coisa boa, porque enfim, um grupo de análise muito interessante. E é um fenômeno, como tu disse, muito novo. A nossa geração está sendo a primeira, mais ou menos, a experienciar isso desde muito cedo, desde, sei lá, dos 12 Sim. anos de idade, tá vivendo pela internet, através das telas, e isso foi crescendo nos últimos anos. E eu vejo muito agora, né? Agora eu sou uma pessoa quase velha no Twitter, né? Isso é engraçado, assim, tipo, meu Twitter tem 10 anos já. E eu vejo como a diferença de linguagem já é diferente, né? A forma que a geração Z, digamos, né? Essa nova geração se comunica, o TikTok que a gente tá falando, gente, o TikTok é totalmente a geração Z. E agora tu abre o Twitter, é só vídeo do TikTok. Eu não consigo fazer TikTok, você, sabe? Eu tô estudando para começar o meu TikTok, porque eu já não consigo fazer. Então, isso são o quê? Essas pessoas têm 6, 7 anos a menos que eu, sabe? Então já é uma linguagem diferente. Eu lembro a linguagem que se utilizava no Twitter anos atrás, né, para a linguagem de agora, as temáticas, né, olha toda a questão política e social que está agora no Twitter, que há 10 anos atrás não existia, né. Então eu acho que isso é muito interessante, assim, e eu acho que isso é muito reflexo da nossa geração tá tomando agora espaços, enfim, a gente virou adulto, né? Então agora isso tá acontecendo. Sim, exatamente. Eu ia retomar do TikTok, exatamente o que o professor Valtomiro perguntou o que seria o TikTok. Mas é algo muito novo que, para nós que agora estamos nos tornando adultas, já é algo muito também que eu não sei como, tenho dificuldades. Mas então, tem outras questões que apareceram por aqui que a gente ainda tem tempo para responder. E a primeira que aparece aqui é quem são os influenciadores? Quem são os influenciadores que te inspiraram para esse projeto? E Débora, qual o teu pitaco sobre a função política dos influenciadores? Enfim, toda aquela discussão sobre Felipe Neto, live da Anitta e Prioli, etc. Então, para o projeto do Atrivialista, no caso? Eu acredito que sim. Será? O Atrivialista, eu me inspirei muito no Ivan Mizanzuki, né, que é professor acho que da Federal do Paraná, e
E ele trazia muitos professores também, né? Todos os projetos que o Anticast constrói são com pessoas da academia, né? Então, ele era a minha grande inspiração. E aí, naquele momento que eu comecei a escutar mais podcast, eu comecei a escutar o pessoal da Half Death, né? O Gus Lanzetta, o pessoal do Imagina Juntas, enfim, que eram mais, então, informais, assim, né? Tipo, o pessoal que fazia mais humor. E eu tentei meio que associar essas duas coisas. Eu queria que fosse uma coisa acadêmica, mas eu queria que fosse uma coisa leve de entretenimento. Eu queria um produto de entretenimento, né? Não um produto, sei lá, educacional em si, porque aí, bom, né, todo final de episódio a gente dava uma bibliografia para o pessoal correr atrás e ler e, de fato, aprender mais sobre conceitos, né, e todas essas coisas. Mas essas pessoas foram as que me inspiraram, assim. Eu escutava muita coisa dos Estados Unidos também, né, o storytelling. Depois, durante a construção do meu podcast, o Projeto Humanos lançou o Caso Evandro, que foi o grande podcast do ano passado, assim, de storytelling. Se eu fizesse o Atrivialista com dinheiro, assim, eu faria em storytelling, que eu acho que é incrível, e eu acho que historiadores têm muito potencial para produzir esse tipo de conteúdo, porque é o que a gente faz, sabe? Os contadores de histórias somos nós, assim, então eu acho que essa questão de storytelling, de contar histórias e de roteiro é muito um trabalho de historiador também. E, bom, sobre a questão de influenciador e política, e foi isso que eu percebi que eu era, eu preciso começar a levar a sério, assim, o que eu tô fazendo, porque, claro, eu sempre, ao curso de História também, graças eu tenho uma consciência política e social, sempre cuidei muito com as coisas que eu falava e sempre tentei, enfim, divulgar os projetos, né, que eu participo, assim, mas essa grande movimentação, principalmente do Felipe Neto, né, que isso é curioso, fez a galera abrir os olhos que, tipo, não, sabe, a gente tá aqui pra mostrar os mimos que a gente comprou, mas, tipo, meu Deus, a vida não é isso, sabe? A gente tem um público, assim, como, sei lá, 10 anos atrás as pessoas viam os famosos da televisão, agora elas olham pequenos influenciadores, né? E quando eu digo pequenos, realmente, assim, tu pode ser influenciador com 10 pessoas, sabe? Tu tem um nicho específico, essas pessoas vão escutar o que tu tá falando. No momento que elas escutam o que tu tá falando, tu tem uma responsabilidade também sobre elas, assim. E acho que a gente que trabalha com isso é o mínimo que a gente pode fazer, é ter essa responsabilidade, esse dever de passar a informação e, enfim, se preocupar, né, com as pessoas que nos seguem e que nos acompanham, assim. Então, eu acho super bem-vindo, eu fiquei bem feliz, assim, com essa movimentação do Felipe Neto, da Anitta, porque eu gostei muito quando a Anitta falou que ela nunca tinha falado de política porque ela não sabia. Tipo, ela estava querendo aprender. E é isso, sabe? As pessoas, elas de fato não sabem, às vezes. Então, acho que essa conscientização dessas pessoas que têm maior facilidade com o público, que sabem lidar e que têm um grande número de alcance, um alcance absurdo, eu acho que é sempre bem-vindo, né? O que puder nos ajudar vai ser sempre positivo, assim. Com certeza. É algo que tem muita discussão realmente dentro do meio acadêmico. E dentro do Twitter, inclusive, tem pessoas que, mas isso não é fazer um trabalho historiográfico, e ao mesmo tempo outras pessoas reforçam. Não, mas as pessoas estão começando por algum lugar, depois ela vai ter que, né, Sim, ir claro. buscar, mas é um começo. É algum começo. Sim. Vamos ver. Alguém mais tem alguma pergunta para Débora? Este é o momento. Vou fazer perguntas para a Denise. Mas então, sei que todo mundo pergunta isso todo dia, mas eu vou perguntar também. Alguma chance de voltar a Trivialista nesse momento de pandemia? Então, o projeto da segunda temporada, ele tá pronto, né? Ele tá pronto há meses, assim. Mas eu decidi que eu não vou fazer ele sem financiamento do projeto, né? É um projeto muito demorado, muito trabalhoso, e que eu realmente não paguei ninguém para fazer, o pessoal trabalhou de graça para mim, e eu gastei dinheiro para fazer, então eu decidi que, né, tipo, poxa, é um projeto que tem um grande alcance, sabe, que deu um grande resultado, e não, sabe, não vou fazer de graça, assim, não vou fazer sem a gente ganhar o que a gente precisa com o nosso trabalho. E isso é uma coisa também que eu acho que a gente tem que discutir muito em história, que é,
saber cobrar sobre o nosso trabalho e ver as coisas que a gente faz como trabalho, sabe? Porque eu acho que historiador às vezes tem muito de tipo, vou fazer na parceria, ou fazer as coisas assim, porque a gente, enfim, tem toda uma carga, sabe, social, assim, claro, tem projetos que a gente vai fazer na parceria com certeza, né? Mas quando é, assim, vinculado à marca, quando é coisas assim, eu acho que a gente tem que saber cobrar, porque a gente tem uma profissionalização de grande qualidade, né? O trabalho que a gente presta é de grande qualidade, e é muito visível, assim, quando alguém que é profissional de história cria um conteúdo e alguém que não cria um conteúdo para a internet, sabe? Eu acho que a gente tem que se valorizar, assim, enquanto classe, né, profissional, e saber cobrar. Então, eu decidi que eu não vou fazer o podcast sem pagar todas as contas dele, pelo menos. E é isso, assim. Mas em contrapartida, né, por exemplo, abrem muitos editais, né? Eu vou, semana que vem, inscrever a temporada para um edital cultural. Então, talvez saia, né, se eu passar. E isso é legal, assim. Eu acho que nós, historiadores, a gente tem que ficar de olho nessas coisas de edital cultural, porque abrem muitos projetos para podcast, para coisas vinculadas à história. E é uma área que a gente, essa questão da curadoria histórica é uma coisa que a gente não fala muito dentro do curso, né? Como uma possibilidade de trabalho, e eu acho que é o que vai estar bastante em voga, assim, nos próximos tempos, talvez. Sim. Mais 2 perguntas. Se você pretende escrever sobre essa experiência com o podcast e se de alguma forma pretende publicizar. Trabalhar de alguma forma para publicizar, então, o teu podcast. Então, o meu podcast, ele também foi feito para ser o meu TCC do bacharel, né? Eu faço bacharelado em História agora. Então, eu fiquei tipo, eu vou escrever sobre ele, né? E aí, o problema é que saiu de controle, agora as pessoas estão escrevendo sobre ele e eu fico meio tipo, será que eu posso escrever eu sobre ele? Não vai ficar muito, sabe, o distanciamento né, do autor com a obra, essa coisa assim que a gente fica sempre falando. Mas ele foi um laboratório para mim, assim, de criação, que funcionou. Se ele não funcionasse, eu ia escrever também. Então, sim, eu pretendo escrever sobre ele, né? Eu queria fazer a segunda temporada para conseguir fazer essa comparação dos dois, mas eu acho que ano que vem eu escreva alguma coisa, porque quando ele acabou também eu passei um formulário para os ouvintes, né? Umas 100 pessoas responderam. E foi bem interessante, assim, os feedbacks, né? Porque, eu não comentei, mas os assuntos que eu escolhi para cada episódio eram assuntos que eu sabia que eu já tinha observado no Twitter, que eram assuntos que as pessoas se interessavam, né? E não só se interessavam, como eu via que era socialmente importante discutir, né? Gênero, cor, a questão da própria história dentro da mídia, enfim, coisas que eu sabia que eram de interesse das pessoas, assim. E é isso. Então é isso. Aqui só mais um comentário, que se precisar de um financiamento, a gente, crowdfunding para a temporada, a gente pode apoiar aqui. Pessoas para apoiar não faltam, foi o que o Pedro colocou. Mas então tá bom, é isso. Então eu agradeço muito vocês, fiquei muito feliz com o convite. E espero que a gente, quando tudo isso passar, né, eu espero que a gente consiga se encontrar e formar vários projetos de história pública e de história digital, porque eu estou saindo, né, da história agora, estou arrumando mais para uma área de comunicação, assim, mas isso é o que eu gosto de discutir, né, é o que eu acho que tem muito potencial e eu acho que a sociedade precisa também, né, o nosso trabalho, ele é necessário mais do que nunca, né. Então, o que vocês precisarem, entrem em contato comigo, eu tô sempre online, não sei se vocês perceberam. Pode entrar em contato que a gente discute para criar coisas legais para as pessoas. Sim, ícone totalmente acessível. Posso comprovar isso. Mas então, Débora, obrigada. Agradeço em meu nome e em nome aos colegas do Lápis também pela entrevista, pela conversa. E realmente vamos continuar em contato quando a gente conseguir se ver, vir para Floripa, está convidada. Uhum. E agradecer mais uma vez a tua presença, obrigada. Vamos encerrar por hoje. E quem gostou, né, segue a gente, segue a Débora, que segue já está seguindo, mas segue de volta. E continue acompanhando. Então é isso. Beijos. Vai ficar salva, Tchau. eu vou salvar agora.
Então tá, Tá, beijo. beleza. Tchau. Tchauzinho. Até a próxima.